Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Bom, hoje eu queria que, ao invés de eu ficar só falando, assim, que vocês interagissem mais comigo, tá? Tem até perguntas, assim, para fazer para vocês. Primeira questão, assim, para ver se adianta, né, o tema que eu escolhi, porque senão também não adianta. O que move vocês a vir para a casa espírita? Quem poderia comentar, assim, brevemente? Por que vir para a casa espírita? Por que não rezar na sua casa? Vocês têm evangelho em casa, tem o livro dos espíritos, né? Vários têm outras obras também. Por que vocês vêm para cá? Quem podia ser, assim, bem corajoso e responder para nós? Para a gente encontrar uma energia em conjunto e talvez ter uma força um pouco maior. Ela falou da energia em conjunto, né? E a expressão de ter uma força maior. A gente vem pra cá para ter uma energia maior. Quem mais podia dizer assim? Por que vir aqui, gente? Vocês acham que se vocês ficassem sozinhos hoje em casa, ar-condicionado, no silêncio, não seria o mesmo efeito do que a gente está aqui hoje? Vocês fazem não, mas não me falam por quê, né? Por que isso? Porque eu acho que aqui as pessoas já, assim, como você, a gente sempre tem alguma coisa a aprender, e como ela falou da energia, onde todos vão falando uma coisa, a energia se multiplica, e a gente sempre está aprendendo e recebendo um atendimento especial. Ou seja, né, se essas duas amigas aqui que falaram estiverem expressando o que a maioria pensa, a gente vem para cá porque a gente acredita que juntos nós somos mais fortes do que individualmente, certo? Então, o que eu quero lembrar um pouquinho hoje é por que juntos que nós somos mais fortes que individualmente? Porque nós somos seres que vivem em sociedade. Eu busquei algumas bibliografias, depois no final, como sempre, eu comento aí com vocês, né? E uma delas, que foi no livro da Joana de Ângeles, que eu gosto muito, que se chama Leis Morais da Vida. Esse livro, a impressão que a gente dá é que ele foi escrito ontem e pra gente, assim, a cada página que tu lê, tu fala, meu, foi pra mim isso ali, né? Ela fala que o homem, inquestionavelmente, é um ser gregário. Né? O que é um ser gregário? Um ser que vive em rebanho. Um ser que precisa dos outros para estar vivendo. E esse é o grande ponto de partida para a nossa evolução. É ter a consciência e a percepção de que nós somos seres sociais. Nós não viemos para cá para viver em isolamento. Seria mais fácil, né? Como eu falei, eu dei o exemplo, num dia como hoje, está quente, tu fica em casa, ou no dia a dia, né? Puxa, né? Que difícil trabalhar com essas pessoas, quem sabe eu monto um negócio, trabalho sozinho ali, fechadinho, no cubículo, e assim por diante. Claro que mais fácil é quando nós estamos sozinhos. Salve-se os casos de quando a gente também não está bem nem com a gente mesmo, nem a gente se suporta, né? Mas, na maior parte dos casos, as coisas são mais fáceis quando nós estamos sozinhos. Tanto é que a gente tem tanto esse instinto de fazer as coisas sozinhos, que a gente às vezes chega no patamar da vida estressado, cansado, e mas eu faço tudo, mas por que eu faço tudo? Porque eu não estou delegando alguém para fazer comigo. Por que eu não estou delegando alguém para fazer comigo? Porque subconscientemente eu não confio na capacidade do outro. Eu não divido com ele, porque no fundo eu acredito que se ele fizer, não vai ficar tão perfeito como se eu fizer. E esse é um instinto que a gente tem que fugir. Porque nós viemos para viver em sociedade. Nós temos a necessidade de sermos seres sociais. A nossa aprendizagem, como elas colocaram ali, vem do nosso convívio social. À medida que a gente convive com as pessoas, a gente vai concorrendo com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Nós somos desafiados no nosso dia a dia a mudar várias práticas que nós temos e que durante muito tempo a gente estaria arraigada como certo. E é o outro que vai me sensibilizar, é o outro que vai me cutucar e me fazer refletir se aquela prática tem que ser continuada da minha parte ou não. Então nós somos seres sociais. É sobre esse ser social que eu quero falar um pouquinho hoje, aprofundando um pouquinho mais o lado do ser espírita social, né? Eu costumo dizer que independente do rótulo, né, se nós somos cristãos ou não, existem coisas que nós temos que fazer.
que se a gente só parar pela própria lógica, mesmo que a gente se diga cético, a gente vai perceber que é melhor ser feita daquela forma. Mas hoje eu quero enfocar um pouquinho no ser espírita social. A gente está numa sociedade que está clamando por mudança, que está clamando por ajuda. Então, se nós nos intitulamos cristãos espíritas, nós temos que começar a nos cobrar e agir de acordo com aquilo que a gente veio para fazer, a mudança que a gente veio para fazer na sociedade. Então, além desse livro da Joana de Ângeles, como eu falei, tem um outro livro que se chama Só as Leis Morais, que é de Rodolfo Caligares, né? E ele coloca que Deus, ele não nos fez perfeitos, mas, diferente do que muitas outras, né, doutrinas pregam, ele nos fez perfectíveis, ou seja, nós temos a capacidade de, no decorrer da nossa vida, da nossa existência, de nos tornarmos, sim, perfeitos. Mas nós, no Espiritismo, nós sabemos que isso vai levar muitas encarnações, muitas vidas, muitas vivências, né, muitos erros, muitas quedas, a gente levanta de novo, mas nós somos seres perfectíveis. E nesse processo de ser seres perfectíveis, a gente tem que lembrar, então, dos ensinamentos básicos da doutrina cristã, que é o bem comum. E o que é o bem comum? É eu lembrar que eu vim para cá para viver pelo outro, para o outro, para fazer aquilo que não vai ser bom só para mim, mas vai ser bom também para o outro. E aí é que entra o desafio do que eu quero falar hoje. Aqui dentro é mais fácil. Todo mundo que veio aqui hoje, que saiu de casa, do trabalho, né, da sua correria do dia a dia e despendeu esse tempo para estar aqui, de alguma forma quer essa mudança. Mas à medida que a gente sai daqui e que a gente enfrenta a nossa família, que é o nosso primeiro grande desafio, é o nosso berço de aprendizagem, mas espiritualmente falando, é o nosso primeiro desafio, é a nossa primeira prova. Os nossos colegas de trabalho, os nossos relacionamentos, é na nossa vida lá fora que a gente vai começar a ser testado, que a gente vai começar a ter que passar por determinadas situações que nós mesmos escolhemos lá no período da erraticidade. Antes de encarnar, a gente já escolheu vir para cá para passar por isso. E aí tem uma questão do perfil da sociedade, né? Eu estava lendo alguns materiais hoje, e depois até tem um que eu quero ler para vocês, que fica meio pessimista, né? Se a gente buscar assim na própria internet ou nas bibliografias mais atuais, assim de 4, 5 anos para cá, se você buscar por perfil da sociedade, dá vontade de chorar, né? Porque parece que a gente só faz coisa errada, né? Parece que o ser humano erra tudo, faz tudo. A gente também tem que cuidar um pouquinho com isso, né? A gente tem que também valorizar o que é bom, aquilo que está dando certo, aquilo que está levando a gente para o caminho do bem. Mas a gente não pode esquecer desse perfil, porque aí a gente passa a ser pessoas amargas. A gente passa a ser aquele que não quer conviver com ninguém, né? Não preciso nem perguntar quantos aqui provavelmente em casa não tem mais pessoas que se intitulam, que têm a prática espírita. Quantos vêm para cá e na sua casa não são todos espíritas, lá no seu trabalho não são todos espíritas, e mesmo assim está aqui, porque acredita que estar aqui vai fazer a diferença. Só que a gente não pode usar esse nosso título, né, de sou espírita, para a gente virar fiscal da vida alheia, para a gente começar a apontar ou querer corrigir a vida alheia. A grande máxima da vida social é: eu tenho que ser a mudança que eu quero ver. Gandhi já dizia isso faz muito tempo, né? Não é frasinha. Eu tenho que ser a mudança que eu quero ver. Se eu quero ver um mundo melhor, se eu quero ver uma sociedade melhor, se eu quero um relacionamento dentro da minha casa melhor, se eu quero no meu trabalho alguma coisa melhor, a mudança tem que partir de mim. Não adianta ficar esperando do outro. Não adianta ficar acusando e tentando corrigir o outro. Eu quero ler para vocês, só para lembrar, as questões do Livro dos Espíritos que falam um pouquinho sobre isso, né? A parte terceira, as leis morais, né? Essa parte terceira, a meu ver, é a leitura obrigatória de qualquer espírito. Que leis morais? A gente vem para cá para quê, afinal de contas? A gente encarna nesse planeta especificamente para quê? E aí uma das leis morais é a lei da vida social, a necessidade da vida social. Então, como eu estava dizendo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se transformar naquelas pessoas amargas
né? Que pressupõe que estão acima de uma outra doutrina, de uma outra crença, que pressupõe que está acima de qualquer outra pessoa. Todos nós somos passíveis de erro. E é por essas tentativas e erros que a gente vai aprendendo, que a gente vai se modificando. E quanto mais esses erros chegam próximos a nós, mais eles estão nos sensibilizando, né? Tocando um sininho ali de que a gente não está fazendo a coisa certa também. Muitas vezes, o que mais deixa a gente irritado no nosso dia a dia? Uma atitude que o outro faz, mas que lá no fundo, que se a gente parar para refletir, a gente já fez também, ou a gente teria feito igual. E aí aquilo incomoda. Por quê? Porque a gente se vê no outro. As pessoas que mais mexem com a gente são as que no fundo têm as personalidades e as vivências mais próximas de nós. E aí é duro, né? Tu tá olhando no espelho, tu tá vendo o defeito que esse irmão, que essa irmã tem, e que no fundo é teu. E que tu teria que trabalhar isso primeiro. Quando a gente assume a necessidade da vida em sociedade, a gente passa a ter um outro olhar sobre o que é defeito, o que é erro. Então, vamos lá. Kardec perguntou aos espíritos, né, já há muitos anos, se nós temos mesmo essa necessidade da vida social. A primeira pergunta dele foi, questão 766, para quem leu o livro dos Espíritos em casa. A vida social está na natureza? Ou seja, é natural, a gente veio para ter uma vida social? A gente não veio para ficar quietinho, num cantinho, fechadinho, orando o dia inteiro e acreditando que aquele pensamento é o que vai mudar o mundo inteiro, né? E aí os espíritos respondem a Kardec, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Em seguida, quando os espíritos respondem isso, né, a gente veio com a faculdade da fala, com a faculdade do pensamento, com a possibilidade de se expressar para viver em sociedade. E aí Kardec faz uma pergunta que eu penso que já é a primeira que a gente tem quando a gente lê um negócio desse. Mas então é ao contrário à lei da natureza, o insulamento absoluto. A gente vê tantas pessoas, né, tanta história aí no decorrer do processo da humanidade, de pessoas que se isolaram, que acreditavam que aquele isolamento é que ia purificar, é que ia fazer um mundo melhor, né? Então será que é contrário então à lei da natureza, a gente viver isolado? E os espíritos respondem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Um vai colaborar com o aprendizado e com a evolução do outro. E a última pergunta que eu quero falar hoje: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Será que tem alguma coisa maior que nos faz querer buscar a sociedade? E aí os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, ou seja, ele se enfraquece, né? Homem nenhum possui faculdades completas. Tem essas frasezinhas clichê aí de rede social, né? E tem uma que ela é bem clichêzinha e ela é bem bonitinha e ela é mais pura verdade, né? Que nós somos todos anjos de uma asa só. A gente só voa, a gente só consegue evoluir, a gente só consegue alçar outros voos se a gente se abraçar. Né? Se a gente tiver outras pessoas para dividir esse processo com a gente. Então nós viemos para poder participar dessa aprendizagem. Como? Aí vai entrar uma palavra: precisando uns dos outros. Nem o homem mais rico, mais milionário deixa de precisar de alguém. Nem a criatura mais, vamos colocar assim, a mais bruta, que ainda não lapidou a sua sabedoria, não é uma criatura que não vai ter nada a oferecer para o outro. Então nós temos a necessidade do outro. Se a gente pegar o próprio processo histórico, eu não sou muito boa com datas, vocês lembram disso, né? Porque você não dá aula de história, não só de geografia. Se a gente pegar o próprio processo da história, né, se a gente vem caminhando desde a pré-história para cá, a gente vê esse processo muito claro, né? A gente sai daquela coisa, né, de ser nômade, de ficar ali naquela agricultura de subsistência, aí logo começa ali fazendo o quê? Aquela coisa da troca, do escambo. Se a gente for observar o nosso próprio processo histórico da humanidade, está muito claro ali para a gente que
tudo conspira para que a gente conviva. Tudo conspira para que a gente queira estar perto do outro. E quando a gente não quer, naturalmente, a gente precisa do outro. Eu preciso do outro nem que seja para ele me vender o pão que eu vou comer. Nem que seja para ele me entregar uma correspondência, uma encomenda. Nem que seja para ele me atender no momento que eu me sentir mal. A gente precisa do outro. Então o universo conspira, trazendo essas necessidades para que a gente não fuja de estar vivendo com os outros, para que a gente não fuja do convívio. Né? Quantas vezes a nossa vida está ali, show de bola, tudo fluindo, tudo andando, de repente, pá, acontece um acidente, acontece alguma coisa, a gente já fica triste. Primeira coisa que a gente pensa, meu Deus, agora eu vou precisar dos outros. Né? Se eu ficar um tempo sem andar, eu vou precisar de alguém para me ajudar, me movimentar, levar banheiro, tomar água. Se eu ficar um tempo sem poder movimentar os braços, eu vou precisar de alguém para pegar as coisas para mim, para me alcançar. Se eu ficar um tempo sem poder andar muito para lá para cá, sem me enxergar muito, eu vou precisar de alguém que me descreva, que me conte o que está acontecendo ao meu entorno. No primeiro momento, o que a gente faz? A gente sofre. Por que aconteceu isso? Por que eu tenho que ficar aqui agora, precisando dos outros? Cara, foi um presente. Eu estava provavelmente, espiritualmente, eu estava fugindo dessa minha vida social, já estava me achando ali autossuficiente, já estava achando que não precisava de ninguém, e a vida, essa aprendizagem, nesse momento de reencarnação vem e mostra, opa, peraí, vou te lembrar que você precisa das outras pessoas, que você tem que estar com as outras pessoas. E aí, quero falar um pouquinho então dessa vida social de nós, dos espíritas da sociedade. A gente não é ser verde de outro mundo, a gente não faz as mesas ficarem rodando, pensando como muitas pessoas pensam. Tem gente que a gente fala que é espírita, a pessoa pensa, ela acha que está dando o pensamento dela, que vai fazer alguma coisa voar na cabeça. Nós sabemos que a coisa não é bem assim, que a gente vive em todos os espaços que as outras pessoas vivem. A gente tem pessoas espíritas em todas as profissões, a gente tem pessoas espíritas no nosso dia a dia, em todos os setores da sociedade, a gente tem pessoas vivendo os mais diferentes processos de evolução, inclusive o nosso padrão financeiro, a gente vai ter pessoas espíritas em qualquer padrão financeiro. Então, se a gente veio na sociedade para fazer esse processo de vivência, e se a gente veio como espírita, alguma coisa já estava, alguma informaçãozinha já veio com a gente ali. Alguma missão a gente já trouxe para essa encarnação. Ou seja, a gente vem para buscar a ética cristã. A gente vem para buscar espalhar, dissipar as aprendizagens que a gente já teve no decorrer de várias encarnações sobre o amor, sobre o bem, sobre a caridade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, quando ele fala do homem no mundo, quem é o homem no mundo? Aí tem um trechinho que fala que o espírita vive buscando a ética cristã, a caridade, o entendimento do próximo, a conciliação, o perdão e, acima de tudo, procurando ascender em pequenos pontos. Por quê? Como eu falei, nós não somos perfeitos, mas nós somos perfectíveis. O que tem que ser o nosso diferencial na sociedade? Porque é triste, a gente às vezes acaba sendo muito cobrado também, Eu sei também como é que é isso. Você não pode fazer nada errado que a pessoa fala, nossa, não é espírita. Se a gente tiver qualquer atitude que desagrade, qualquer coisa que a gente faça que não ficou legal, seja porque não ficou boa mesmo, ou seja porque para aquela pessoa, a primeira frase que a gente já escuta, quando a gente escuta, é quando eles não falam assim depois que a gente já saiu, nossa, não é espírita. Meu Deus, espírita fez isso. Meu Deus, espírita falou aquilo. Meu Deus, espírita comeu aquele negócio, entre outras coisas. Por quê? Porque instintivamente, essas pessoas sabem, até pela nossa energia, que a gente tem sim um papel importante de estar ajudando a disseminar esses ensinamentos de Cristo. A gente não encarnou na Terra por acaso. Só que o nosso diferencial nessa história não precisa achar que a gente veio já perfeito. Eu sou espírita. E daí? Não quer dizer que a gente veio, que a gente não vai errar, que a gente não vai falhar, que a gente não vai ter medo e assim por diante. Qual é o grande diferencial que a gente tem que fazer?
na nossa vida social. Nós temos que ser reconhecidos pelos esforços que nós temos para melhorar. É isso que as pessoas têm que perceber e que a gente tem que procurar fazer, com que isso se espalhe. Então a Fran não é perfeita porque a Fran é espírita. A Tânia não é perfeita porque ela é espírita. O Bruno não vai ser perfeito porque é espírita. Mas a gente tem que procurar viver a nossa vida de formas que a gente saia plantando as sementinhas da mudança. Que de repente numa situação que fuja do controle, que todo mundo está ali sem saber o que fazer, a gente também pode estar sem saber o que fazer. Mas que a gente seja então aquela pessoa que no momento que ninguém sabe o que fazer, inclusive nós, possamos levar uma palavra melhor, fazer uma prece, tentar mudar a energia daquele local, daquele conflito que pode ter aparecido. Esse sim é o nosso papel. Nós temos que nos reconhecer como pessoas que estão fazendo esforços para se melhorar. Nós temos que fazer esse esforço para melhorar. Porque senão a gente não vai fazer mudança nenhuma. Tem uma frase que eu marquei para não esquecer. Vamos lá. Ter paciência para ver a mudança, mas ter coragem para ser a mudança. Por que ter paciência? Porque à medida que a gente vai estudando também, a gente corre o risco de ficar meio imediatista, né? Ou em dois extremos. Eu falei isso numa outra palestra sobre a importância da instrução, instruí-vos. Ou a gente fica muito imediatista, a gente já quer perceber mudança, tudo quanto é canto, inclusive na gente. Ou o pior, que eu ainda acho, a gente começa a protelar, né? Mas nem Jesus agradou a todos, e não foi nessa encarnação que eu consegui, daqui a pouco tem gente que compra coisa em 12 parcelas, a gente já está quase fazendo parcela de encarnação, né? Não, na próxima eu vou ser mais calma. Daí na outra eu vou ser legal, né? Daqui a pouco a gente está jogando lá para frente. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente veio para cooperar. Cooperar. Nós temos que ter paciência para perceber uma mudança, tanto em nós, depois o texto que eu vou finalizar hoje é uma poesia, um texto muito lindo sobre isso. A gente tem que ter a paciência conosco em primeiro lugar, a gente tem que exercitar primeiro conosco isso. Mas além de ter paciência para ver a mudança, a gente tem que ter boa vontade, ter força para ser a mudança, para dar o primeiro passo, para ser aquele que consegue mudar. Essas frases que eu falei que são muito clichês, tem outra que eu gosto muito, né? Que às vezes é melhor a gente estar em paz do que ter razão. E a gente demora para aprender isso, né? A gente demora muito. Mãe vai ouvir. Eu, muito tempo, primeiro eu discutia, queria mostrar que eu estava certo, agora igual, tá bom. Tem uma amiga que brinca que ela me vê, ela diz que sabe que eu estou largando o mundo, eu falo, deixa. Né? Deixa. Fica me imitando. Por quê? Porque de repente tu chega num momento da tua vida que tu vê que você falou uma, falou duas, falou três, não vai adiantar você falar a quarta. E se você falar a quarta e a quinta, você ainda vai afastar aquelas pessoas de você. E se já é difícil a gente se ajudar e ajudar alguém que está próximo, imagina ajudar alguém que não quer a nossa ajuda, que não aceita estar perto de nós. Então, na maioria das vezes, é melhor a gente estar em paz do que ter razão. Deixa aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa achar que a razão é dela naquele momento, até você conseguir mudar aquele padrão vibratório, até você conseguir, aos poucos, reverter aquela situação. E lembre que talvez você não consiga. Talvez, infelizmente, a gente não consiga. Mas, lá dentro, a gente tem que saber que nós fizemos o esforço para o nosso melhor. Nós fizemos o esforço para fazer a mudança. Uma outra coisa importante é que quando a gente começa a mudar o nosso padrão vibratório, quando a gente assume que nós viemos nessa encarnação para poder fazer a diferença no meio social, a gente sai do perfil que hoje é muito forte, que é o competir, e entra no perfil de cooperar, que encaixa também nesse exemplo que eu dei. Eu não vou ficar competindo quem está certo. Qual que é o meu objetivo nessa situação? É cooperar para que a discussão termine, é cooperar para que aquele padrão vibratório, aquela energia ruim de briga pare. Então, eu não vou mais competir, eu vou cooperar. O espírita na sociedade, ele tem que ter esse papel, o papel da cooperação. E esse papel da cooperação não vai acontecer se você se isolar.
Tem toda uma questão, né, gente? Tem várias paredes aí na história. Tem a questão da sintonia também. À medida que a gente vai mudando, né, os nossos hábitos, os nossos pensamentos, as nossas vibrações, é claro que determinados espaços já não nos cabem mais. Determinadas pessoas já não nos cabem mais. A gente já não se sente mais tão à vontade em ambientes que até então faziam parte da nossa vida. Porque a sintonia agora já é outra. Mas a gente não precisa se isolar. Por quê? Porque a nossa presença, mesmo que eventualmente nesses ambientes, pode plantar uma sementinha de mudança. Pode plantar uma sementinha de esperança. Como eu falei, a gente tem que parar de se sentir cobrado e a gente tem que ficar feliz que muitas vezes a pessoa que nos ofende, que nos ataca, inconscientemente ela está dizendo: eu quero a tua ajuda, eu estava me espelhando em ti, caramba, e tu fez essa porcaria. Mas no primeiro momento a gente se ofende porque a pessoa cobrou uma atitude da gente. Se a gente parar para avaliar friamente, se a gente usar o nosso coração para olhar para esse irmão, para essa irmã, a gente vai ver: puxa, mas se ele está me cobrando dessa forma, se ele ficou tão incomodado com a minha atitude, é porque no fundo então ele está esperando que eu mostre algumas atitudes para ele. De repente eu vou ser algum exemplo nessa história. E aí a gente muda o nosso olhar, tá vendo? A gente já não quer mais competir. O cara que de repente mais está te ofendendo é o cara que mais está te dizendo: cara, eu quero que tu me mostre como faz. Quero que tu me dê um norte, me dê uma direção. E a gente entra na cooperação, né? Sempre tomando cuidado para não achar que tudo é karma, né? Que também daí é muito cômodo também, né, gente? Tudo que está acontecendo ao nosso redor, é porque é karma, tem que ser, a gente veio para passar por isso, né? Porque essa sociedade é egoísta mesmo. Se essa sociedade é egoísta, é porque nós somos egoístas. Não, Francis, juro por Deus, nossa, minha reforma íntima, eu estou tentando não ser uma pessoa egoísta. Só que a sociedade que a gente vive hoje é a consequência da sociedade que a gente plantou no passado, nas nossas outras encarnações. Então, se a gente tem hoje uma sociedade egoísta, materialista, é porque nós plantamos isso também nas vivências passadas. E nós voltamos para colher. O grande lance do pensamento espírita é perceber que aquilo que a gente está colhendo, a gente que vai... Desculpa, aquilo que a gente está plantando, a gente que vai colher sim. A gente fala: eu estou plantando tal coisa, mas não vou colher. Pode não ser nessa encarnação, mas a gente colhe. Então o perfil que a gente está encontrando hoje, as dificuldades que a gente está encontrando na vida lá fora hoje, se hoje a gente acha que a droga está fácil pra caramba para a gente conseguir, que a bebida está banalizada, que o sexo está banalizado, que tudo está banalizado, é porque nós fizemos parte das encarnações anteriores, dessas chamadas gerações, como a gente usa, biologicamente anteriores, que plantaram aquele perfil. Só que a gente voltou e colheu esse perfil. Então, se a gente quer mudar, se a gente quer perceber mudança, a gente tem que começar. Porque a gente vai voltar quantas vezes forem necessárias para a gente colher essa mudança. Hoje a gente vive a consequência, então, do que foi o passado. A gente tem que ser a mudança. Como é que eu vou ser a mudança? Eu tenho que querer para os outros aquilo que eu quero para mim. Eu tenho que olhar para o outro da forma que eu queria que ele olhasse para mim. Por pior que esse outro seja, por mais difícil que seja essa pessoa, seja teu patrão, tua esposa, tua prima, teu vizinho, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito que deveria ser feito, aquilo que eu gostaria, por exemplo, que fizesse para mim. E para não ficar muito parecendo uma autoajuda, Roberto Chinanhax, da vida, eu trouxe alguns exemplos que eu gosto, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Professora, dá um exemplo. A gente escuta assim, né? Vamos pegar uma situação que é muito comum no nosso dia a dia. Eu já vivenciei várias vezes situações assim. Tu está no mercado, tu escuta. Aí a pessoa está com a criança na rua. Aí passa o catador de papelão. A gente sabe que todo mundo veio com alguma missão. O catador de papelão ele é tão importante para o nosso dia a dia como o médico, caramba. Mas na nossa ignorância, no nosso materialismo, o que a mãe ou o pai fala para a criança? Olha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Se tu não estudar, tu vai ficar assim. Se nós somos espíritas, caramba, não pode falar caramba, meio feito, apaga aí. Se nós somos espíritas, somos cristãos, que frase que tinha que ser dita nessa hora?
tá vendo ali, ó? Se você estudar e for uma pessoa melhor, você vai conseguir ajudar a modificar a vida daquele cara ali, ó. Isso é o que tinha que ser dito. E não o que a gente diz. Tá vendo aquela tua amiga ali, ó? Vai ser nada na vida. Tu quer ficar igual a ela? Aí aquela amiga que a mãe, né, o pai, a avó falam pra gente, vai ser nada, ela se diverte pra caramba. Aí no fundo a gente pensa, quero, mas não vai falar isso, né? Adolescente, a gente não vai falar, mas a gente vai começar a fazer. Por quê? Porque o que ensinaram pra gente que aquilo lá não é legal, mas a gente tá vendo que é legal. A gente tá vendo que aquilo é massa. Então como é que tem que ser essa conversa quando a gente explica? Aquela tua amiga ali, ó, os caminhos que ela tá tomando, hoje tá muito legal. Você imagina como é que pode ser lá na frente? Tu tá preparado para colher o que vai vir lá pra frente? E hoje eu tava comentando com a Marinês. Eu não consigo, tá? Não ter polêmica, tá adiantando. Hoje eu estava lendo uma coisa que eu amei, que eu queria ir para Porto Alegre, dar um abraço nessas meninas que escreveram isso aqui. Alguém viu um abaixo-assinado de umas alunas de Porto Alegre hoje na rede social? Então eu vou contar. Um colégio, vou falar o nome, porque a mídia está falando o nome mesmo, então nada. Colégio Anchieta, né? Um colégio muito tradicional de Porto Alegre. Ontem um grupo de meninas de 13 a 17 anos começou um abaixo-assinado, que se chama Vai Ter Shortinho Sim. Hoje de manhã, quando me mandaram o link desse abaixo-assinado, as meninas já tinham conseguido mais de 4.000 assinaturas. E eu tô doida para assinar. Se esse negócio chegar aqui, eu vou assinar também. O que elas estão colocando? Cara, tá calor pra caramba. Tá ou não tá, gente? Pelo amor de Deus, falem comigo. Tá muito quente. Ninguém tá aguentando, a gente sai grudando. E aí, o que acontece quando chega no colégio? As meninas trabalham no colégio do padre. E aí, o que acontece? As meninas não podem usar o shortinho. Por que elas não podem usar o shortinho? Porque senão elas estão se expondo, né? Então não pode. Colégio não é lugar de usar shortinho, mas é lugar de derreter. É lugar de passar calor. E aí essas meninas de Porto Alegre, de 13 a 17 anos, fizeram um abaixo-assinado. De manhã já estavam com 4.000 assinaturas. E mandaram para a direção da escola. E eu tô mega fã das meninas, porque eu dei alguns trechos que elas escreveram. Vamos ver se vocês percebem onde é que eu quero chegar com essa doideira. Primeiro trecho que elas escreveram. Cabe às mulheres a prevenção de assédios, abusos e estupros? Proibir o shortinho. Garante-se assim que os meninos tenham um ambiente de aprendizagem livre de distrações? Que tal ensinarmos aos meninos que meninas não são objetos sexuais? A questão não é o shortinho. A questão é a mensagem que a gente passa. A menina pode derreter, mas ela não pode usar o shortinho porque senão ela está se exibindo. Cara, ela pode estar numa praia de naturismo. Se ela olhar para o menino e disser não me encoste, esse território é meu, ele não tem que encostar. Mas como é que a gente educa? Como é que é aquele ditado de velho, mãe? Do negócio do bode, do cabrito, como é que é? Prenda suas cabritas que meu bode está solto. Lembrei. A gente né? Ou seja, eu tenho um filho homem, cuidem vocês das suas filhas meninas, que o meu menino está na área. Como assim? Isso é visão cristã? Isso é viver em sociedade? Não tem que prender a cabrita, o bode, o camelo, o cavalo, não tem que prender nada. A gente tem que ensinar que esse território, esse invólucro físico é meu e eu te digo até onde você pode ir. E se eu quiser sair expondo o meu invólucro, o problema é meu, isso não te dá o direito de cometer uma atitude errada para comigo. Mas o que a gente tem feito? A gente culpa a sociedade. A gente vê uma notícia de estupro na TV e a gente escuta o absurdo do cara dizendo: mas olha ali a roupa da guria, ela pediu. Oi? O que ela pediu? Ela usa os shorts que ela quiser. Ela usa o top que ela quiser. Eu não posso, pançuda. A vida é dela. Mas não é mais fácil a gente colocar a culpa em quem é a vítima. É mais fácil a gente dizer para a criança que se ela não estudar, ela vai ter aquela profissão. E não dizer para ela que sem aquela profissão a gente não andava na rua, que a cidade já está podre. E que aquele cara teria direito a ter uma vida melhor, e que se você fizer a tua parte, você vai ajudar aquele cara a ter uma vida melhor.
Mas é muito mais fácil, né? A gente culpar a vítima. Estava comentando com ela que roubaram meu telefone numa viagem que fiz com meu marido agora. E aí, de boa, segue a vida. O telefone, né, gente, vale, né? Não me machuca, não faz nada, vou fazer o quê? E aí, rapidamente eu avisei nas redes sociais só porque alguém podia me chamar. A gente estava viajando, mas tem a empresa. Então eu só coloquei lá, gente, estou sem telefone. Né? Roubaram meu telefone, qualquer coisa, se for urgente, me chama por aqui. Vocês não têm noção. Em 5 minutos eu recebi mais de 10 recados inbox. Desses 10 recados, 8 me diziam assim: deu bobeira, hein? Tu é burro, hein? Tu usando o telefone aí na cidade, é? Tu não sabe que aí não pode usar telefone? Uma pessoa mandou, fique bem. E outra pessoa perguntou, amiga, aconteceu alguma coisa? Mas e com você, está tudo bem? De 10 recados, fora os que vieram depois. E aí eu fico refletindo a tal da vida em sociedade. Eu estava na frente de uma delegacia, esse detalhe é bem interessante, né? O policial estava do meu lado, a pessoa errou meu telefone. Quer dizer, eu não posso usar aquele aparelho naquele momento. Eu estava chamando o táxi, você podia estar ligando para minha mãe, podia estar ligando para a tia Tânia, podia estar fazendo o que eu quisesse. Mas é mais fácil dizer que eu estou errada do que a gente parar e refletir. Por que roubam um telefone? Se hoje você faz uma ligação ou mesmo online, você bloqueia aquela porcaria inteira. O cara não pode nem botar chip naquilo, está bloqueado. Ele não vai usar meus aplicativos. Eu poderia ali, né, gerenciar, monitorar e por GPS saber onde é que estava o aparelho. Ele roubou para quê? Para escutar música? Não. Ele roubou porque alguém compra aquele aparelho. Quem compra aquele aparelho? Alguém que quer as peças. Quem quer peça de aparelho? Quem tem loja. Ou alguma vez vocês levaram algum telefone para arrumar no quintal da casa de alguém? Tinha uma plaquinha, eu moro aqui e eu arrumo. Não. Então, quem que está promovendo essa atitude toda? Também quem compra, também quem quer aquelas peças. Mas é mais fácil dizer que a Fran é banza, que a Fran deu bobeira, que tonga, como é que fez isso, do que a gente parar para refletir na forma que a gente está vivendo a nossa sociedade, do que a gente parar para refletir naquilo que a gente está plantando. Nós estamos cada vez mais aceitando o que é errado. A semeadura é livre, já disse Chico, né? Mas a colheita é obrigatória. O que eu estou semeando? O que eu quero colher? Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero viver bem comigo, com as outras pessoas, mas isso aqui dentro da casa espírita. A hora que eu sair, o primeiro que fala um troço que eu não gostar, meu Deus do céu. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver. Se nós somos cristãos, somos espíritas, estamos estudando para saber que nós passamos por vários processos reencarnatórios, a gente não precisa chegar aqui e confessar lá para a tia Tânia. Mas a gente está desenvolvendo a nossa consciência. Eu sei que aquilo que eu estou colocando para dentro do meu corpo, o que vai fazer? Então eu que tenho que refletir se eu quero dormir com aquele problema ali, se eu quero colher aquilo depois. Nós temos que mudar. Não adianta a gente falar mal da sociedade se a gente não mudar. Eu achei um texto, redação do Momento Espírita, tá? E achei muito legal. Ele fez com base no discurso do Kardec. O discurso foi em 1862. E aí eles adaptaram e falaram um pouquinho também de hoje. Mas no âmago da coisa aqui, a maior parte é o texto base. É o texto de 1862 e parece que ele escreveu ontem aqui pra gente. Então não vou ler o texto, vou comentar com vocês. Então ele comenta, né? Ele começa falando a questão do vazio da alma, né? Que nós vivemos o vazio da alma. Aí a gente olha a nossa sociedade hoje. A gente desenvolveu a tecnologia e a ciência como nunca se imaginou até hoje. Ainda assim, a gente se sente vazio. A gente compra produtos que teoricamente tem que facilitar o nosso dia a dia. E aí a gente vira escravo desses produtos que são para facilitar o dia a dia. Quando roubaram meu telefone, chegaram a me perguntar se eu ia voltar embora. Eu falei, oi? Falei, não, meu braço está aqui, conta aqui, está tudo aqui, por que eu vou parar minha viagem por causa de um aparelho? Então, olha que ponto a gente está. A gente aspira a coisas maiores, mas a gente sonha com coisas melhores, a gente fala em justiça para todos, mas a gente não consegue dar o primeiro passo. A gente não consegue semear isso melhor. E aí ele fala, né, que se o reino do bem é incompatível com o egoísmo, o que a gente tem que fazer? Combater o egoísmo.
Não adianta eu falar em caridade, né? Agora chega na Páscoa, todo mundo lembra de mandar um negocinho lá para asilo, para creche, para não sei aonde. Por favor, mandem, não estou dizendo que não é para mandar. Mas lembrem que eles não são abduzidos o restante do ano, eles estão lá o ano inteiro. Eles precisam de carinho, de atenção e de recursos materiais o ano inteiro. Mas daí na Páscoa e no Natal a gente lembra. Por quê? Porque aquilo ali tira o peso, né? Aquilo tira o peso. Puxa, eu comprei tudo isso aqui, eu estou tendo tudo isso aqui, mas eu peguei isso aqui e eu dei para alguém, eu já fiz a minha parte. É mais fácil, né? A gente tratar a caridade sendo exclusivamente como algo material. E sem a caridade, é como se a gente tivesse, ele coloca uma coisa muito legal aqui, que ele coloca que sem a caridade é como um homem construindo sobre a areia. E aí a gente vai vendo os discursos que surgem na sociedade, né? Daí a gente pega aqueles discursos de fraternidade, de amor, e vê que os lugares de onde saem esses discursos são os lugares mais ricos. São os lugares que mais teriam condições de modificar o perfil. Mas mandam palavras bonitas, né? Caridade não se impõe, caridade não se decreta. Não é culpa do capitalismo, culpa da Dilma, culpa do periquito, culpa do não sei o que. É nossa. É nossa. Se nós não fizermos as modificações necessárias, se nós não agirmos com a nossa consciência, levando em conta que nós somos cristãos, nada vai mudar ao nosso redor. Nada vem de cima para baixo. Antes da gente fazer uma coisa para os homens, né, para o ser humano, a gente tem que primeiro pensar no ser humano. Antes da gente dizer que, por exemplo, eu gosto desse exemplo aqui, ó. Como você vai formar obreiros antes de lhes confiar um trabalho? Primeiro a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, a gente tem que buscar fazer a nossa reforma íntima, a gente tem que fazer a nossa modificação. Se eu me titulo um ser espírita e eu continuo numa linha de competitividade, e eu continuo numa linha de disputa de ego, e eu continuo nessa coisa doida que a gente está vivendo hoje, eu não estou dando conta nem de me modificar, nem de me doutrinar. Como que eu vou doutrinar o outro? Como que eu vou querer que o outro se modifique? A gente não atrai as moscas com aqueles negócios piscando que dão choque. A gente atrai as moscas com mel, com docinho, com cheirinho bom. Então, se eu quero que a pessoa que faz parte do meu dia a dia, se eu quero que a sociedade que eu vivo seja um espaço melhor, eu começo sendo melhor. E para encerrar, eu peguei um texto do Fabrício Carpinejar, adoro, jornalista, poeta, tudo que ele quiser, cara. Tudo que ele fala que ele é, ele é. E o texto, eu peguei um texto muito legal, assim, sem essa coisa nem de dar lição de moral. Mas por quê? Porque tudo isso que eu falei até agora, da gente viver em sociedade, da gente se modificar, a gente não pode esperar que o outro perceba. Essa é a parte mais difícil de tudo que eu falei até agora. De repente tu já mudou pra caramba, tu já mudou muito. Não vou falar em porcento, que agora todo mundo canta aqueles negócios do porcento, vai ficar branco. Mas tu já mudou muito. Aí aquele pouquinho que você ainda pisa na bola, tu fala, pô, mas aí isso as pessoas enxergam. Eu fiz isso de legal, a criatura não viu. A primeira vez que eu dei um deslize, ela viu. Deixa. Olha, deixa. Continue fazendo. Não para ela ver, para ela notar. Por você. Faz o outro olhar. Se ela não conseguiu perceber que você quer mais, que você quer mudança, o erro está nela, não está em você. Agora, se você discutir, se você quiser provar para as pessoas que você é isso ou que você é aquilo, aí o erro está em você. Aí eu gostei muito desse texto, me identifiquei muito com ele, porque ele se chama A Invisibilidade da Limpeza. Ele compara a nossa vida como faxinar a casa. Sou uma ótima dona de casa. A solidão é como limpar a casa. Não vai ficar parado. A solidão é como limpar a casa. Ninguém percebe. Por mais que tenhamos a vontade imperiosa de apresentar o que fizemos. Quando faxino a residência, sempre vou me decepcionar com a reação da esposa e dos filhos. Eu não entendo como ainda insisto. E eles não têm nenhuma obrigação de ficar me elogiando. Ai, mas é que eu me esforcei tanto, desmesuradamente, em colocar o lar em dia. Eu gostaria de ser parabenizado, festejado, aplaudido. Eu limpo os interruptores, eu passo um pano nos azulejos da cozinha, eu esfrego o teto, eu elimino manchas ancestrais das panelas, eu expano as estantes mais altas.
Eu queria fazer uma exposição dos meus atos, uma visita guiada de museu pelo apartamento para os meus familiares, mostrando ponto a ponto o detalhe do que realizei. Imagino-me caminhando lentamente, com a comitiva atrás de mim, interessada em cada mudança sutil. Gente, aqui organizei as gavetas, aqui levantei a bancada para tirar o pó, aqui eu empurrei a geladeira e recolhi fragmentos de copos. E aqui eu inseri com aquele produto novo, super recomendo, é ótimo. Aqui eu esfreguei os vidros pelo lado de fora, acompanhei os cantos, dei uma olhadinha na veneziana. Isso demonstraria o antes e o depois e reconstituiria toda a lavagem do ambiente, como se fosse um corretor descortinando o apartamento pela primeira vez aos interessados. Aí penso e concluo que é uma tola quimera da minha parte. Eles entram pela porta, apressados em seus mundos, apenas lançam um olhar geral e pouco curioso. Comentam, quando comentam de modo resumido. Que lindo, deu. Acabou o reconhecimento, com uma breve fungada pelo perfume composto de lustramóveis, vanila e detergente. Eles cheiram mais do que olham. Limpar a casa é ser invisível. É um contentamento muito particular, como uma solidão. Só você mesmo que segurou a vassoura ou controlou o tubo do aspirador saberá o quanto foi difícil retirar aquela cabeleira do ralo. Não terá com quem partilhar, né? É um segredo. Mas só você mesmo que ficou de 4 esfregando o piso saberá que o brilho é tão lindo como o da lua cheia. Só você mesmo que usa a tática do jornal para transparecer a vidraça saberá o que significa transparência. As pessoas somente notam quando a casa está bagunçada, jamais quando está limpa. Assim como você somente repara na geladeira quando algo apodrece dentro, jamais quando está carregada com as frutas generosamente lavadas. A faxina é a aceitação do tempo que temos que guardar para nós. É uma aula sobre amadurecimento. Transformamos a nossa personalidade não para agradar alguém, e sim porque sentimos vontade de melhorar. Mudanças silenciosas, porém necessárias. Nem tudo será reconhecido. Mesmo assim, faremos por conta própria, para nossa satisfação. Há alegrias que são unicamente nossas, não dependemos dos outros. Mesmo quando ninguém nota, a gente limpa a casa. Para a gente ter vontade de voltar para lá depois de um dia exaustivo de trabalho. Para a gente ter saudade de voltar para lá depois de uma viagem, por melhor que ela seja. Para a gente se sentir lá bem. Então, a gente tem que limpar a nossa alma, a gente tem que limpar as nossas atitudes, a gente tem que mudar os nossos hábitos, não para que as pessoas percebam, mas para que a gente saiba que a gente está fazendo o nosso melhor. Que a gente está se esforçando, que a gente quer mudança, que a gente acredita que pode ser melhor, que a gente acredita que Cristo não veio por acaso para cá, que a gente acredita que não foi por acaso que Ele nos permite, né, vir tantas quantas vezes a gente precisar até a gente aprender a fazer certinho. E a gente tem que continuar limpando, mesmo sem fazer excursão guiada para mostrar, olha, hoje eu sou mais paciente, olha para mim, percebe? Vai, fala uma coisa aí que tu acha que vai me irritar. Olha, viu? Não me irritei. Não, a gente não precisa. Até porque a gente vai se irritar às vezes. Então, né? A gente não precisa disso. A gente precisa fazer porque a gente sabe que é certo. A gente precisa saber porque a gente já leu esse, já leu aqueles. E nós sabemos que nós viemos para fazer a diferença. Então, vamos fazer a diferença. Independentemente do que o outro vai achar ou não vai achar. Mas vamos fazer aquilo que a gente acredita que é o nosso melhor e é o que o nosso Criador esperava da gente quando Ele nos permitiu vir para cá. Se a gente começar fazendo essa diferença, a gente começar modificando, vai entrar naquilo ali que eu falei. A gente vai ter paciência para ver a mudança, mas a gente vai, acima de tudo, ter coragem para ser a mudança. Então, vamos começar, minha gente. É isso aí, Ana Rosa. Muito obrigada.